Presidente, cumprimentar aqui a Thaís, a nossa Isabela e também o Marcelo. Sim. Eu vi aqui no relatório da Polícia Federal, não sei se está equivocado, mas tem aqui uma fala do senhor Virgílio dizendo, na Polícia Federal, que usava a família como laranja. Comentou com Vossa Senhoria isso? Se chegou a depor isso na Polícia Federal? Eu vou permanecer em silêncio. Bem, presidente, eu acho que o relator perguntou quase tudo que era necessário, mas é muita coincidência, né? O que nós queremos saber é essa coincidência. Eu analisei a questão do sigilo fiscal e o RIF, analisei bastante, por lá parece que está tudo perfeito, mas houve evidentemente a emissão de muitas notas fiscais, alguns milhões de reais. Agora, o que a gente não entende é exatamente a origem, né? Porque foi exatamente o Careca que já esteve aqui e ficou claro realmente que o Careca tinha todo um esquema no INSS para desviar os recursos dos aposentados e pensionistas. Então, pelo que Vossa Senhoria disse aqui, en passant, que tudo tem documento para comprovar, e eu até acredito que tenha esses documentos formais feitos por Vossa Senhoria. Agora, essa ligação com o Careca é que é inexplicável, porque dá a entender, e pelo que está aqui nesse esquema que foi apresentado pelo relator e também aqui pela Polícia Federal, não é, houve de fato uma combinação, não é, que dá a entender que alguns procedimentos feitos pelo Virgílio e outros do INSS, e só foi possível esse roubalheira toda do INSS em função do esquema que foi montado dentro do INSS. Então, é muita coincidência, né? Algumas ações que foram feitas lá no INSS por parte do Virgílio e, coincidentemente, né, depois dessas ações, houve então esse negócio com as empresas que Vossa Senhoria é titular, que é o caso da Curitiba e outros. Então, o que a gente precisa identificar é exatamente isso, né? Esses repasses para as empresas de Vossa Senhoria têm relação com os procedimentos que o senhor Virgílio fez no INSS para beneficiar, por exemplo, a CONTAG. A CONTAG, por exemplo, era uma instituição que apresentou uma relação de desconto de aposentados e pensionistas, que tinha um parecer inicialmente contrário, para que não pudesse ser implementado essa relação, e em 48 horas o Virgílio deu um parecer. Evidente que a gente sabe que tem outros também que subsidiam isso, outros procuradores, mas ele era o procurador-chefe. E como procurador-chefe, ele reverteu uma nota técnica e um parecer contrário que possibilitou a inclusão da CONTAG nessa relação que, evidentemente, beneficiou milhões e milhões arrecadados pela CONTAG. E aí, esse é o X da questão, quer dizer, coincidentemente, nesse mesmo período que aconteceu isso, a CONTAG pagou, através do Careca do INSS, muita movimentação, usaram realmente várias empresas fantasmas do Careca, né, porque eu acho que todas as instituições é a mesma coisa, monta as associações, cobra do INSS, os aposentados e pensionistas, que 90% deles, 98% em alguns casos, negam de ter autorizado o desconto ou até mesmo a filiação às associações. Essas associações, né, criam diversas empresas e essas empresas também emitem nota, prestam, né, entrega documento, etc. Mas a gente viu aqui em vários depoimentos de várias outras pessoas que, de fato, há uma lavagem de dinheiro com essas empresas montadas. Então, nos leva a crer que essas instituições que foram aqui criadas, a THJ, a Curitiba, o Centro Médico, foram também nessa composição com o Careca. Ou seja, olha, vamos repassar aqui o recurso. O que a gente precisa saber é isso, se realmente isso foi contrapartida do serviço prestado, que Vossa Senhoria está dizendo que prestou, ou se tinha uma contrapartida em função
do trabalho feito dentro do INSS. É aí que eu queria saber se Vossa Senhoria, em algum momento, o Virgílio comentou sobre isso, se teve mais alguém que participou dessas liberações indevidas lá dos aposentados e pensionistas. Houve algum comentário em casa sobre isso, não? Senador, eu fico triste ouvir isso, porque eu não tive nem licença maternidade. Durante todo o meu período, eu mantive a prestação dos meus serviços. Então, o meu trabalho foi feito. E eu não quero que ele seja desmerecido. E não teve nenhuma interferência com relação a isso. Como é que conheceu? Como é que o Careca contratou essas empresas? Eu vou permanecer em silêncio, senador. Porque é isso que a gente precisa saber, porque na prática o Careca aqui ficou muito claro, tanto é que ele está preso. O Careca, de fato, desviou milhões e milhões através de empresas que poderiam ter prestado ou não. Dá a entender aqui, pelo menos, o que foi feito aqui com o Rubens, com o Milton e outros, é que, de fato, essas empresas foram criadas para exatamente fazer a lavagem do dinheiro dos aposentados e pensionistas. Então, por isso é que ninguém está aqui afirmando ainda uma coisa definitiva, porque a gente ainda está na fase de apuração, mas a gente não... É muita coincidência, quer dizer, o modus operandi que aconteceu com as empresas de Vossa Senhoria, a THJ, a Curitiba e o Centro Médico, é muito semelhante ao que aconteceu também, não é, com relação às empresas que o Careca patrocinou. Ele também tinha várias empresas, e foram através dessas empresas, inclusive, que houve o repasse, não é? A Prospec, por exemplo, né? Era uma empresa também de fachada, vamos dizer assim, que aqui foi dito que foi emitido nota fiscal e que tem vários documentos prestando o serviço, mas ficou claro que realmente foi lavagem de dinheiro. Então, essa coincidência, né, esse modus operandi é que, de fato, chama a atenção nossa, porque, de fato, no fundo, o que aconteceu foram o desvio, né, de bilhões e bilhões, mais de 6 bilhões do INSS, e que a gente agora está tentando recuperar parte disso. Infelizmente, né, a gente não tem conseguido, talvez pela demora da investigação, né, muita gente mandou recurso para o exterior, e a gente acaba ficando assim, né? Mas eu acho que quem pode esclarecer melhor isso, presidente, é o próprio Virgílio, né? Mas, de fato, é muita coincidência o modus operandi ser exatamente igual ao que aconteceu no Sindinap, na Contag, né? Em todas, o Careca que esteve aqui, né? E foi preso, inclusive, depois do depoimento dele, mas foi exatamente a empresa dele que transferiu esses recursos, 7,5 milhões para a empresa, né, de Vossa Senhoria, a Prospec também de propriedade do Careca também, que transferiu esse recurso, e ainda tem transferência também para o Xavier Fonseca Consultoria, mesma coisa, só que no caso do Xavier, é a irmã do Virgílio. Então, vamos ficar com essa dúvida ainda, né? O que aconteceu, porque, de fato, quem foi prejudicado mesmo foi os aposentados e pensionistas, e que a gente precisa realmente chegar, não é? Quem é que comandava todo esse processo? A gente já viu que tem muita gente envolvida, muitos atores, mas a gente ainda não chegou nos tubarões. A gente quer saber quem é que, de fato, comandou toda essa operação dentro do INSS, o Virgílio foi um deles, mas evidentemente que tem outros, não é, que a gente precisa exatamente descobrir qual é a participação do presidente do INSS, qual o presidente que possibilitou isso, se foi o presidente do INSS ou foi iniciativa própria do Virgílio, a questão da liberação, por exemplo, da Contag, que é um exemplo só, né, que realmente possibilitou, mas teve também outras listas, como a Contag, como do Sindinap também, que foi colocado fora da legislação. Existe um decreto, existe realmente uma orientação que proibia qualquer inclusão e foi incluído exatamente em função dessas manipulações. Então a gente quer saber exatamente quem é que está por trás de tudo isso, porque eu tenho certeza que não foi apenas o Virgílio que estava nesse processo. Alguém superior aí realmente está envolvido. Então, vamos aprofundar as investigações. Vamos ver agora com o Virgílio se a gente consegue
aprofundar um pouco mais nisso para a gente saber realmente a verdadeira história dos recursos do INSS. Era isso, presidente. Obrigado. Obrigado, senador Exalci Lucas. Com a palavra, o senador Jorge Seife.